Bom, vamos lá. Resolução aqui da questão 6, que é do Enem 2018. Toma cuidado que eu troquei a ordem, tá? Era para estar fazendo o quinto agora. Então eu troquei a ordem para ficar mais fácil para mim, para as gravações, que eu acabo aproveitando a aula de um e outro. Bom, então vamos lá. O que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que calcular qual é a área desse passeio, lembrando lá do chafariz, passeio como se fosse uma calçada, alguma coisa assim. E aí aqui no meio tem água, então a gente não consegue colocar o piso aí por causa da água, obviamente. Então é só para calcular aqui essa área em volta, que é chamada de coroa circular. Como que nós vamos fazer com isso? Tem que calcular a área desse círculo maior e esse círculo aqui do meio também. Só que o que acontece? A gente vai ter que fazer a área do círculo maior menos a área do círculo menor, que compõe ali o exemplo que ele deu, o chafariz. Então a gente tem que tirar essa área do chafariz, que ela não vai entrar como opção para colocar o ladrilho aqui, o piso, o calçamento nesse passeio. Bom, então vamos lá, vamos dar nome aos bois. Ó, esse daqui vou colocar aqui como R minúsculo, tá? Que é o raio do círculo menor. E nós temos também o raio do círculo maior, que representa essa área do passeio. O R minúsculo e R maiúsculo é só para generalizar, porque nós não temos medida aqui, tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área do passeio. Vou chamar de área P, que seria esse passeio aqui. Como que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área do círculo maior menos a área do círculo menor, que isso é chamado de coroa circular, tá? Então vamos colocar assim, ó. Então vai ficar assim, ó, π vezes R maiúsculo elevado a 2, porque eu estou fazendo do maior, menos π também, né? Vezes R minúsculo elevado a 2. Então eu coloquei até colorido para identificar. Então essa é a área do círculo menor, que vai ser retirada, que ela não vai ser usada como medida para fazer o calçamento, e a área do círculo maior, que eu usei o R maiúsculo. Tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar uma fórmula para a gente poder fazer, porque se tiver essas medidas é só substituir e acabou, né? Como não tem, a gente vai criar uma fórmula e vai usar o segundo desenho para poder finalizar isso daí, tá? Esse provavelmente eu vou fazer ele quase todos, vocês só vão ficar com o final lá para marcar. Bom, o que acontece? O π ele aparece duas vezes aqui, tá? Então mais ou menos igual que a gente fez na forma da área do trapézio, nós vamos fazer aqui também, que é colocar essa informação que aparece nos dois em destaque, tá? Então o que aparece em destaque aqui? Aparece o π, tá? Aparece o π nos dois. E aqui dentro do parênteses eu vou colocar o que sobrou, ou seja, tirando esse π aqui, o que sobrou, tá? Que isso em matemática a gente fala que é evidência. Então o que sobrou aqui? Sobrou o R maiúsculo, certo? Menos, tirando do segundo aqui, sobrou o R minúsculo. Só para recapitular aqui, tá? Se eu fazer π vezes R ao quadrado, dá a primeira parte. Se eu fazer π vezes R minúsculo ao quadrado, dá a segunda parte. Então isso aí é colocar em evidência. Por que nós vamos deixar assim? Porque quando a gente for fazer a segunda parte do exercício, ele vai dar para a gente algo parecido com isso aqui que a gente colocou aqui, tá? Bom, então vamos guardar aqui, porque não dá para fazer mais nada, é o que tem aí. Agora nós vamos fazer a segunda parte, ó. Segunda parte eu vou continuar mantendo mais ou menos o mesmo desenho, ó. Isso aqui seria o R minúsculo, certo? E outra parte seria o raio do círculo maior. O que a gente percebe aqui? A gente percebe, eu vou até fazer mais destacado aqui, ó, a gente percebe que isso aqui forma um triângulo retângulo. Não sei se vocês perceberam aí, mas fazendo mais destacado aqui, eu acho que vai ficar mais claro, ó. Esse e esse aqui, ó. Certo? Olha lá. Forma um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, sabemos que podemos aplicar o
Teorema de Pitágoras, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras para calcular, achar alguma relação entre esses lados aqui, tá? É comum cair dessa maneira aqui, né, também, tá? Bom, então vamos lá. Então vai, A ao quadrado igual a soma dos outros dois ao quadrado, né? Então aqui vai ficar como? Vai ficar R elevado a 2 igual a Rzinho minúsculo elevado a 2. E aqui é metade, tá? Não sei se está muito claro aí no desenho, tentei fazer o mais parecido possível, mas é metade do segmento. Ou seja, se daqui para cá essa corda mede 16, metade aqui vai ser 8. Então vai ser mais 8 elevado a 2, certo? O que dá para resolver? Só o 8 elevado a 2, porque o resto é só letra. Então vou copiar R elevado a 2 é igual a Rzinho elevado a 2 mais 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá quanto? 64. Aí o que a gente consegue fazer? Não sei se você já percebeu, né? Tá chegando algo parecido com a primeira parte aqui, né? Então o que a gente consegue fazer aqui? Ó? Esse R, ele está positivo, ele está somando, tá? O contrário de estar positivo é igual a negativo. Então o que eu vou fazer aqui? R elevado a 2 menos Rzinho elevado a 2 ficou igual a 64. Certo? Então eu fiz essa parte aí. Eu creio que eu estava dando uma folheada na prova da AP. Por coincidência que essa lista eu tinha feito bem antes. Parece que vai cair uma bem parecida com isso aqui. Tá? Então armazena essas informações, tal, vê direitinho. Agora ficou fácil, né? No lugar de R elevado a 2 e menos Rzinho elevado a 2, nós vamos colocar o que número? 64. Então como é que vai ficar a alternativa correta? A gente vai trazer essa informação daqui para cá, tudo bem? Bom, então é isso, tá? Aí amanhã, na aula de amanhã, eu vou colocar um tema chamado de hexágono. Nós vamos estudar as propriedades do hexágono. Na apostila do Caderno São Paulo Faz Escola, tem um exercício de hexágono, então por isso que eu coloquei. E aí, no meio do ano, eu não sei como é que vai ser esse negócio aí, tem a prova da ADC que caiu questões para calcular volume de prismas que tem o formato de hexágono. Então, como a gente já estava revisando, eu decidi colocar aí. A gente vai fazer o exercício número 5, que é uma questão da FUVEST, tá? Então é uma questão assim, não é das mais difíceis, né? Peguei as mais fáceis e tal, mas é uma questão da FUVEST. Para quem não lembra, o vestibular da FUVEST basicamente é para quem quer fazer faculdade na USP, né? Na Universidade de São Paulo e tal, primeira e segunda fase, tá? Bom, então é isso. Aí amanhã eu posto mais uma aula aí para vocês e aí a gente vai fazendo assim, tá? Vai me dando o retorno aí das atividades, quem está conseguindo fazer, quem está com dúvida e tal, para a gente poder ter esse feedback, porque eu fico aqui sozinho falando na tela do celular, não sei se estão entendendo ou não. Um abraço a todos, até amanhã.